que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Depois de sofrer mais uma derrota no Campeonato Cearense, treino do Guarani hoje foi leve e na praia. E Casa venceu o último jogo treino da pré-temporada antes do início do Campeonato Cearense da segunda divisão. O treinador do Fortaleza reconhece que o time não jogou bem ontem no Romeirão. Mesmo sem jogar bem, Ceará passa pelo Maracanã e agora jogará clássico de amanhã. Praticamente com todos os titulares, Paulinho Kobayashi não tem problemas com o Ferroviário. Com chances remotas de classificação, Guarani começa a pensar em fortalecer time para o quadrangular da morte. Ministério Público aciona a Federação de Futebol para determinar torcida única no Clássico Rei. E ainda futebol pelo Brasil, destaque para o Vasco da Gama em campo esta noite. 18:08 no ar o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais! Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil! E um lindo Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço, vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos
qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Estamos chegando com o Vale Esportes do timaço da Vale FM ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, pros amigos da 99,9. Tô aqui hoje com a camisa da Novo Rio Chevrolet, Delton Sá. Tô verificando. Homenagem ao meu amigo Roberto, toda a equipe desta excelente empresa que orgulha a nossa região do Cariri. Tá certo, Delton? Sim, senhor. Então vamos começar o programa nessa segunda-feira. Ei, eu posso dar um ferro? Pode. Roberto, rapaz, eu não tenho uma dessa, rapaz. Só quem tem é o Marco Valério. Mas aqui não foi... Eu sei que não foi. Como foi. diz o Matuto, aqui não foi ganhada, não. Então, mas ele tem que mandar pra nós, mano. Não é Vai chegar. Roberto. Da nova Tracker. Olha, tem a evolução das marcas Chevrolet. Desde 1911. É. Até 2018, que foi a última logo da Chevrolet. Bacana, né, Delton? Bacana, bem legal essa camisa. Mas, Delton Sá, o que não muda é a situação dos clubes do Cariri que permanecem nas últimas posições e perdendo os jogos, ainda que apresentem alguma melhora, mas a gente viu o Barbalha ontem, no último momento, nos últimos instantes, perdendo para o Fortaleza. E o Guarani, que melhorou bastante com relação às duas primeiras rodadas, mas que não foi suficiente para trazer pelo menos um pontinho lá de Pacajus ontem. Daqui a pouco a gente vai falar mais dos nossos clubes da primeira divisão, Delton. Porque agora nós vamos falar do Verdão do Cariri. Aloysio Vilar. Fala, Aloysio. Falo sim, Delton Sá, boa noite pra você, boa noite, Marco, e pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com as informações do Icasa nesta segunda-feira, última semana de trabalhos do Verdão do Cariri para o Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Pois é, demorou, mas chegou. No próximo domingo, o Icasa fará sua estreia na segundona diante da equipe do Crato, jogo confirmado para a Arena Romeirão. E no último final de semana, o Verdão realizou o último jogo treino desta pré-temporada com uma equipe chamada Chapecó do Cariri. É uma equipe amadora aqui de Juazeiro do Norte. O placar foi apertado, 1-0 apenas. O Icasa venceu com um gol de falta do volante Elivelton, até porque, Marco e Delton, essa equipe do Chapecó tinha vários jogadores profissionais e ex-profissionais também. Dos profissionais, a gente pode citar o Bismarck, que é um velho conhecido aqui da nossa região, foi para fora do Brasil, enfim, e neste momento está parado por questões judiciais, né, que ele tem que resolver para poder voltar a atuar profissionalmente. O zagueiro Dodó também estava em campo pela equipe do Chapecó, o goleiro Davi,
que foi goleiro do Icasa durante a Fares Lopes, era um dos reservas da Taça Fares Lopes do Verdão. Enfim, era uma equipe qualificada, deu trabalho, mas mesmo assim o Verdão do Cariri conseguiu essa vitória. O técnico Marcelo Vilar começou jogando com André no gol, Gustavo na lateral direita, a zaga com o Éder e Marlon e Jonathan na lateral esquerda. No meio, os volantes Elivelton e Hércules e o meia Felipe Sales, que logo ali nos 2-3 minutos de jogo foi substituído pelo Alex Mineiro, já que sentiu cãibras. E o ataque com Gustavinho de um lado, Pingo do outro e o André Tavares centralizado. Logicamente aí, durante o segundo tempo, o técnico Marcelo Vilar mudou quase toda a equipe, com exceção do Jonathan, já que o lateral esquerdo Madison não tinha condições, sentiu dores, a gente destacou isso na última sexta-feira, e portanto o Jonathan foi o único que atuou os 90 minutos. Trocou, no caso, aí o André pelo Iago Haas, do lado direito Alex Rocha, a zaga com Samuel e Lucas. Ali no meio ele trocou Elivelton por Jardel, Hércules por Sérgio Barros, o Alex Mineiro pelo Fernandinho, e o ataque foi trocado aí, Gustavinho por Guilherme, André Tavares por Brito e Pingo por João Pedro. Mas a gente aproveitou para conversar com o autor do gol, um golaço inclusive, lá no ângulo esquerdo, daqueles que pagam o ingresso, viu? Elivelton conversa conosco e fala sobre o jogo e sobre o gol. Boa noite, fico feliz, a gente está encerrando a nossa preparação, né? Semana que vem já começa o campeonato. Fico feliz por ter ajudado a minha equipe com gol hoje no amistoso. A gente sabe que é um jogo treino, mas a gente combinou de a gente encarar como um jogo já para a gente encarnar, como o professor fala, o espírito da competição. Fico feliz pelo gol e por ter ajudado a minha equipe a sair com a vitória hoje. Mas é uma jogada que você vem trabalhando bastante, né? O professor Bahia, o treinador de goleiro, a gente treina bastante falta na semana. Eu era acostumado muito a bater com muita força, né, na bola. Aí ele começou a conversar comigo, falou, cara, bota um pouquinho mais de jeito na bola. Se você for ver o gol, eu só bati com jeito mesmo na bola. Então, ajudar, dá um mérito também pro Bahia aí. Nesse último jogo treino, a equipe do Icasa encontrou uma equipe que tinha aí alguns jogadores profissionais e foi bem mais duro, né? Não, sim, a equipe deles é amadora, mas tinha bastante jogador profissional, como você disse, que tá parado, tá sem clube, que tá tentando manter um ritmo, uma performance, né? A equipe era um pouco mais organizada, os caras são bons tecnicamente, a gente via a qualidade individual de cada um, mas a gente conseguiu impor o nosso jogo, conseguiu chegar no nosso ideal, que era conseguir botar um ritmo bom de jogo, e ficamos felizes com a nossa vitória hoje. Você conseguiu ver a evolução do jogo de sábado para esse? Claro, a gente conseguiu ficar muito mais com a bola. Você vê, acho que o André não fez quase nenhuma defesa, acho que a bola não chegou tanto assim clara para a defesa dele, então a gente viu bastante evolução, a gente criou bastante oportunidade, não foi concluído em gol, né? Mas a gente viu bastante evolução sim da semana passada. Muito bem, esse é o Elivelton, que marcou um golaço de falta, como eu destaquei aí na entrevista, vem trabalhando bastante essa jogada. Não só o Elivelton. Oi? E quanto foi devolvido ao torcedor que você falou? Devolvido ao torcedor? Se eu pagar ingresso aí. Rapaz, Delta tá com essas, né? Semana passada teve uma dessas aí também. Mas é verdade, Delta, é daqueles gols que a gente não tá vendo muito no nosso futebol. Gol de falta, assim, com muita precisão. Lá onde a coruja dorme, né? Como os narradores antigos costumavam falar. Enfim, que o Icasa evoluiu, isso é nítido. Mas o Marcelo Vilar parece ainda não estar com aquela equipe do jeito que seria o ideal na visão dele para encarar o Crato no próximo domingo. Mas, ao meu ver, a equipe evoluiu muito e já está pronta para iniciar este campeonato cearense. Foram 3 semanas intensas de trabalho, a equipe entra aí na 4ª e última semana de trabalhos e a gente espera que os últimos ajustes sejam feitos, aqueles jogadores que estão no departamento médico possam deixá-lo e estar aí 100% para o jogo do final de semana. O treinador quer algo mais, né? Quer um pouco mais do time, né? Não encontrou isso ainda. Às vezes, dentro do campeonato é que esse ponto vai chegar, né? Quando as partidas começarem a ser realizadas de fato, esse ponto pode ser que o Marcelo Vilar encontre no seu time após a estreia no decorrer do campeonato. Né? E é perfeitamente compreensível, Delton e Aloísio, que o Icasa já não tenha hoje, né, a sua força máxima daquilo que pode render e que vai buscar isso dentro da competição. Veja você que muitos treinadores que já conversaram com a gente sempre falam que a equipe pode chegar no ponto máximo quando tudo está dando certo a partir do seu 6º, 8º jogo, já tem entrosamento, os atletas já se conhecem e a gente sabe que as competições aqui no estado do Ceará, elas são muito rápidas.
Por isso que o Marcelo Vilar quer começar o campeonato da melhor forma possível. Agora, como está confirmado, Aloysio, a Arena Romeirão para ser o local do jogo, no meu entendimento, há uma vantagem competitiva para o Icasa, que é um time que é da cidade aonde a arena se localiza. Obviamente vai ter um maior número de torcedores, pelo menos eu imagino assim no próximo domingo, sem se falar que o Icasa demonstra ser uma equipe mais técnica do que o Crato. Então, nesse ponto, eu acredito que há uma vantagem para o Icasa, mesmo sendo o Crato o mandante da partida. Sem contar, Marco, que a equipe icasiana vem trabalhando com o mesmo elenco desde o início. O Crato não. Dispensou alguns jogadores, trouxe outros já durante a pré-temporada, o que acabou prejudicando o técnico Djalma. Sem contar que ele ainda quer outras peças, então o Crato ainda pode fazer contratações durante o campeonato cearense, né? Então, neste quesito, o Icasa está bem adiantado. E só com relação a essa questão do estádio, Marco, apesar do jogo estar confirmado para a Arena Romeirão, mas o Crato pode mudar até amanhã. São até 5 dias antes que ele pode mudar o mando de campo. Há até uma expectativa que esse jogo seja em Iguatu, já que o Mirandão ainda não tem condições, ou mesmo em Barbalha, né, no estádio Naldão. O Mirandão foi liberado? Ao que tudo indica, foi liberado, viu, Delton? Ou está sendo liberado, né? Pelo menos a gente teve isso em informação. O que a gente sabe é que o Mirandão não tem. Isso é uma certeza. Neste momento, não tem. E o Crato ainda cogita a possibilidade de tirar esse jogo do Romeirão? Até amanhã, né? Pode acontecer isso. Porque são 5 dias, né, de antecedência, no caso a terça-feira. Então vamos aguardar. Eu acho muito difícil, mas existe a possibilidade. Deixar de jogar no Romeirão para jogar em Iguatu, no Romeirão ele tem a possibilidade de fazer a renda, né? De repente sobrar alguma coisa. E jogar em Iguatu é certeza de prejuízo. Certeza de prejuízo. Além do prejuízo da renda, da despesa, ainda ter que ir jogar lá também, né? Isso mesmo. Mas você falou de uma coisa que me chamou até atenção, me veio aqui a cabeça, eu lembrei que você falou, se ninguém vê mais esses gols assim. Eu ouvi uma coisa que eu fiquei assim, impressionado, porque parece que jogar pra frente e tentar o caminho do gol no futebol brasileiro ficou alguma coisa desagradável aos olhos de muita gente da imprensa. Né? Porque eu vi, rapaz, fazia tempo que eu não assistia um jogo pela TV aberta e fui ver o jogo do Palmeiras com o Flamengo pela Rede Globo. Eu vi o Júnior dizer no final do jogo que as defesas de Palmeiras e Flamengo tinham que se preocupar porque não se admitia um jogo daquele, um time levar 3, 4 gols. É faltar o cara com o pensamento de privilegiar os times que buscaram gol a todo instante. Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo daquele ali. A gente tá tão habituado a ver time jogar por uma bola, de passar o jogo todo o tempo ali tocando bola para um lado e para o outro, que ao invés da gente enaltecer os clubes que jogaram de forma franca, aberta, buscaram o gol. Palmeiras parece que deu 18 ou foi 19 chutes pro gol para marcar 4. O Flamengo deu 13 ou foi 14 chutes pro gol para marcar 3. E o cara ainda achar que o problema foram as defesas, quer dizer, você não enaltece a virtude do ataque. Gente, não é por isso que a gente tá acabando com o futebol brasileiro, sabe? Eu fiquei... Quando eu ouvi esse comentário, eu disse, minha Nossa Senhora, cara, podendo privilegiar que os times jogaram franco, aberto, buscando o gol todo instante, a busca pela vitória, mas nunca foi falar que as defesas estavam errando. Como é que pode, hein, rapaz? Eu, sinceramente... Aliás, parabéns a você, Delton, e ao João Filho, que nos palpites de sexta-feira, eu tava ouvindo o programa, vocês acertaram. Parabéns, hein? Eu pensei que ia ser empate, né? Que ia ser no Pedro. Eu disse isso, esse jogo vai terminar empatado e chegou bem perto, né? Que foi um jogo de muitos gols, de muito emocionante, né? A Globo ainda pelejou para empatar o jogo, mas não deu, não. Provocação ali, né? A Globo... Você volta já, Luiz. Volto já com notícia boa pro torcedor, porque o Icasa já colocou 25 jogadores no bid. Não tem mais problema com o bid. Não tem mais problema. Tem aquela história da Versa tá falando de bid, não. Não. Hoje é a última vez que a gente vai falar de bid aqui. Muito bem, parabéns, diretoria do Icasa. Valeu, Aloysio. A hora no Timaço. 18h24, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km. Vamos falar também, Delton Sá, do Colégio Compa.
Compasso, porque dá tempo você matricular o seu filho no Colégio Compasso, Rua de Longomes 474, referência em educação, lá no bairro Tiradentes. Informações 35710531, Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Em nome também de Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance com 10 anos de garantia para você na Só Fumê Service. Hoje, José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. Atenção, você da cidade do Crato, a nova loja Glam Moda agora tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. É a nova sensação do comércio no Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade, onde você será muito bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa como o Demontier Tenório. Se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, filiados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Domingo tem, às 11 da manhã, Cariri da Sorte. Ele voltou e domingo, o primeiro sorteio aí nesta volta, com 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio, sendo distribuídos em 3 sorteios de 5 mil reais. No quarto sorteio, um Fiat Mobi zerinho, giro da sorte com 10 mil reais, são 20 sorteios de 500 reais, e tudo isso você concorre pagando apenas 5 reais no seu título de capitalização da Filantropia Premiável do Cariri da Sorte. Porque quando você compra o Cariri da Sorte, você está ajudando as ações sociais, esportivas, culturais e de atendimento em saúde da APAI Brasil. Então compre já o seu Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Bom, mas se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, a Genesis Solar tem a solução para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje com a sua conta de energia. Também parcelamos no seu cartão de crédito em até 18 vezes. Genesis Solar, chama no WhatsApp 981237956, fala com meu amigo Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Conosco também ESC Cursos, comunicando que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E uma novidade, hein? A turma ESC Med com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo, faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovação em vestibulares e Enem, além da melhor equipe de professores, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações no ESC Cursos, o WhatsApp 999822476, ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você tá afim de comprar a sua moto Honda seminova ou nova, você precisa dar um pulinho na Ares Motos, você vai encontrar a melhor negociação para você. E também para adquirir a sua cota do consórcio nacional Honda na Ares Motos. Pizzaria e hamburgueria Oval. Delton Sá, ontem no intervalo do jogo do Guarani, rolou uma pizza lá do Val. Ei. Tava deliciosa e chegou bem rapidinho, quentinha. Agora o JF só quis comer depois do jogo. Uhum. Eu e Anderson, a gente quando viu a pizza foi pra cima, mas JF esperou. Mas deixar a pizza pra Jofim, deixar? Eu acredito que foi o suficiente. É bom na pegada, a pegada do Anderson é muito boa. Então, para você pedir a sua pizza do Val, gostosa, quentinha, chega rápido, não custa caro. Tu sabia que João Filho come igual enroladinho? Como é que ele faz? Ele pega a pizza sem enrolando a pizza assim. Eu não vi. Ele pega a pizza eu sem sei enrolando. Que ele pega com a mão. Isso aí eu sei. De uma lapada só. Pá. Ele come pizza pegando com a mão. Diz ele que lavou a mão. Diz ele que lavou a mão, mas eu acredito nele, viu? Pois vamos lá, Pizzaria do Val atende pelo WhatsApp 988429514, Pizzaria Hamburgueria Val,
anunciando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com as imagens abertas, segundo o Boninho hoje, do nosso Vale Esportes. Hoje não, tem edição não, viu? Tem não. Por isso não coce os olhos não, viu, João Filho tava querendo comprar aqueles estojos pra fazer aquelas travessas que chama pra botar, aquelas bandejas pra fazer pizza em casa, aquelas formazinhas também de fazer lasanha. É pizzaiolo, é? É, isso vai fazer em casa agora. Deve ser boa essa pizza aqui. Aí ele perguntou onde é que ele comprava, lá na Jal Presentes. Eu sei, lá no centro. Lá na Jal Presentes ele encontra. Ele disse que quer fazer uma decoração nova na casa agora, uns jarros, os vasos novos, os quadros novos e tal. Ele tudo na Jal Presentes. Aí, afinal de contas, ele é amigo do Juraci, né? Vai ser tudo verde lá, né, Tudo lá. O Juraci já disse aí, ó, fica tranquilo, tem uma linha verde pra você bonita lá. Tem umas decorações lá, tal, uma estatuetazinha pequenininha, umas coisas bem bonitinhas lá pra colocar. E, claro, comprar umas bolas, uns brinquedos, tal, umas bonecas também, lá pra ele decorar, né, na casa dele. Chega um sobrinho, uma sobrinha. Sobrinha em casa e tal, aquela história toda. Tudo isso encontra onde? Na Jal Presentes. Porque pensou presentes, Jal Presentes. Lá na rua Delmiro Gouveia. Não, Clóvis Bevilacqua. Aliás, Clóvis Bevilacqua no meio do quarteirão, né, Del? Pronto, era esse o detalhe. Lá na rua Clóvis Bevilacqua. Grage Veículos, compra, venda, troca, financiando o seu carro seminovo com as melhores condições, financiamento aí com as menores taxas do mercado. E na hora da troca, a melhor valorização do seu carro usado também é na Grage Veículos. Avenida Padre Cícero 1215, dê uma conferida também no Instagram, @Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Eu lembrei agora de Didi Mocó. Já negou agora. Me lembrou com Didi Mocó. Mas estão tirando muita onda dos flamenguistas, viu, Delto? É um pouco que já negou fez Olha, agora. Esse negócio de comemorar por antecipação, não dá certo. Deixa jogar o jogo. Quer ganhar, perder, faz parte do futebol. Agora, comemorar antes... Aí é complicado, viu, boi? Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteie, use produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, telefone é 3571-3758. Um amigo meu que mora lá no trechinho onde eu moro lá, rapaz, a partir do meio-dia era só chegando gente na casa dele. E tome churrasco, e tome gelada, e tome hino do Flamengo. Isso, meio-dia, 1h da tarde, 3 da tarde. E era todo mundo cantando. E menina, algazarra assim. E aí no final? No final, velório. Primeiro, na hora do jogo, foi bem desanimado aqui, que lá tinha uns gritozinhos, né? Mas quando terminou o jogo, rapaz, foi um velório. E ligaram o som, foram embora. Quando eu saí na calçada, todo mundo tinha ido embora já. Não dá pra comemorar antes, não. Bom, vamos lá em nome de Churrascaria Mão de Vaca. De portas abertas para receber você e sua família. Sabor irresistível, o melhor churrasco do Cariri e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, delivery 98865-7741. Agora eu quero falar de Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Pra ligar, pedir e receber, qual o telefone, João Filho? É ligeiro demais. 988380548. Repete, João Filho. 988380548. Baleia Hambúrguer, uma delícia de hambúrguer. Delícia. Sábado depois do jogo, pediu Baleia pra comemorar. Foi uma combinação perfeita. Seja humilde, JR. Eu sou. Pirata, Coca-Cola e Baleia. Os favoritos é eu tenho uns áudios seu ali, viu? Produtos Panebon Pão Nosso. Você não tava puro, não. Produtos Panebon Pão Nosso, produzidos de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, torradas. A linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. Também tem a deliciosa massa para pastel tasquinha. Mais um produto Panebon Pão Nosso. O João Filho teve que mandar ajeitar, consertar o celular dele lá na Fox, Marco Alegre. Tamanha alegria, jogou o celular para um lado, para o outro.
Ainda bem que levou hoje lá em Erlim, na Fox. No instantinho ele resolveu, rapaz. De novo. Lá na Fox, tem loja no Crato, na Senador Pompeu. Tem loja em Juazeiro do Norte, na Padre Cícero com a com a Santa Luzia, São Pedro com o Seminário e também no Cariri Cariri Shopping. Muito bem, Delton Sá, conosco também tem Ramagem Couros, rapaz, com aquela carteira maravilhosa, cintos, produtos em couro com qualidade, você já sabe, é Ramagem Couros. Acompanhe e use a tendência da moda da Ramagem Couros, produtos realmente de qualidade. Fábrica na Avenida Padre Dessor Sampaio 690, telefone 3571-3758. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias, na Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, WhatsApp 99812-5851 e também de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. E Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. A hora do timaço. 18h35, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Quem tá chegando, Marco Valério. Já falamos do Icasa e agora, como diz JF, falaremos do Guarani. Está aqui ao nosso lado Anderson Luiz. Anderson, manda um abraço para Robertão Turismo. Boa noite, primeiro para você, Delton Sá, Marco Valério, e um abraço para Robertão Turismo. Que tava com a camisa bonita no sábado, rapaz. Sim. Gente boa demais. Boa noite, amigos do Vale Esportes. Falar do Leão do Mercado, que ontem Delton Sá jogou razoável, jogou bem e acabou perdendo para a equipe do Atlético Cearense. Já vai, pelado. O time do Guarani que logo após levar 2 goleadas no Campeonato Cearense, a gente sabe que fez uma reformulação no elenco. E ontem, com 8 atletas estreando no time principal, acabou fazendo um jogo totalmente diferente, perdendo pelo placar de 1-0. Um gol que pra mim eu ainda acho duvidoso. Voltei a ver o lance. O Ari, pra mim, ele sai da posição A pra B, faz uma movimentação que, na minha opinião, seria impedimento, mas na sequência acabou saindo o gol, mas o Guarani não teve o poder para reagir. Até no finalzinho conseguiu colocar uma bola na trave, pressionou o time do Atlético e não conseguiu esse empate que poderia dar uma sobrevida para o Guarani no Campeonato Cearense. O discurso do Guarani para essa primeira fase não é tão otimista. O Guarani, na verdade, já começa a pensar nesse quadrangular de descenso, porque a realidade do clube, com as 3 derrotas nesse campeonato e o saldo de gol negativo que o time tem, o Guarani já começa a pensar nesse quadrangular de descenso. Mas o alento é que ontem, de fato, o Guarani mostrou ser um time diferente, conseguiu criar jogadas, conseguiu ser mais incisivo, mas lógico, falta alguns últimos ajustes, últimos detalhes, que é justamente entrosamento, questão física, e tudo isso vai ser trabalhado durante esses 2 dias que o Ferreira tem para o confronto contra a equipe. Em relação à tabela, classificação e o que o Guarani precisaria para fugir, que precisa para fugir do quadrangular da morte, não mudaria muita coisa para o Guarani, o empate não, porque o Guarani se igualaria ao Pacajus com 1 ponto no seu grupo e terá a obrigação de vencer os seus 2 próximos jogos e aí torcer para que ou Maracanã ou Ferroviário não vença mais, não pontue mais no campeonato para poder garantir essa situação. E aí seria independente dele ter empatado ou não o jogo de ontem. Tudo bem, empatando, né? Toda aquela esperança para sobrevida. Que é a questão do saldo de gols que você está colocando aí. Mas a situação é bem difícil. O que a gente já tem garantido é que um dos 2 do Cariri já estão um dos 2 já está, na verdade, no quadrangular da morte. Um dos 2, não tem como, porque um vai matar o outro, eles vão se enfrentar. Então um dos 2 com certeza não vai conseguir vencer os 2 jogos para tentar o milagre de não ir para o quadrangular da morte. Porque os 2 restam vencer os seus jogos e ainda torcer cada um deles para que, no caso do Guarani, torcer para que 2 adversários, um deles pelo menos, não vença mais nada, não pontue mais. E no caso do Barbalha, especificamente o Iguatu, porque ele só pode agora igualar-se ao Iguatu.
Ou seja, teria que o Iguatu perder os 2 jogos que tem pela frente, o Barbalha teria que vencer os 2 jogos e ainda tirar o saldo de gols nessa história aí, em relação ao Iguatu. E ao Guarani não, vencer os 2 jogos e golear. E pedir para Maracanã ou Ferroviário, um dos dois aí, não ir muito adiante no campeonato. E é um detalhe, né? O Guarani tem um saldo de gols negativo para tirar, que é um absurdo. São 10, né? Menos 10. Nossa. Então, onde se imaginar que o Guarani, ainda que chegue aos 6 pontos que tem para disputar, vai tirar 10 gols de diferença? Eu, sinceramente, não acredito. E ainda, por exemplo, o Maracanã teria que perder as 2 partidas, que hoje tem um saldo de 1 gol, e passar a ter ali um saldo de uns menos 4 para diminuir a distância. Ele teria que perder uma de 3 aí, outra de 2, para ir para menos 4, e o Guarani tem que ganhar uma de 3, outra de 3, para empatar com ele ali, ficarem os dois com menos 4. Para se resolver, não é uma tarefa fácil. No meu pensamento, o Guarani tem que aproveitar esses 2 jogos da fase classificatória para tentar entrosar a equipe, dar ritmo de jogo a alguns bons jogadores. Eu gostei de alguns atletas ontem desse novo time do Guarani, para que o Guarani possa chegar no quadrangular do descenso tentando sobreviver e manter-se na primeira divisão ainda. Então, o Guarani ele pode se tornar uma equipe competitiva. No jogo de ontem, eu vi sim alguns pontos positivos se comparado com as rodadas iniciais. Apesar da derrota, alguns jogadores demonstraram alguma qualidade. O Guarani competiu, o Guarani brigou, o Guarani lutou durante o jogo de ontem, diferentemente das 2 rodadas iniciais. Se isso vai ser suficiente para o Guarani escapar do rebaixamento no quadrangular da morte, aí só o futuro vai nos dizer. O Ferreira vai ter esse jogo, continua como interino, vai comandar a equipe contra a equipe do Caucaia, mas ainda não é efetivado no cargo como treinador. O Ferreira ainda é interino, o Guarani ainda está no mercado atrás de um treinador, e o Ferreira continua esses trabalhos que inclusive hoje à tarde trabalhou lá na praia de Iracema, em Fortaleza, a equipe, e amanhã volta a trabalhar lá na Lagoa Redonda. O Guarani faz essa última movimentação para enfrentar a equipe do Caucaia. Valeu então, Anderson Luiz, trazendo as primeiras do time do Guarani aqui no Vale Esporte. Já o Anderson atualiza com mais informações do time rubro-negro juazeirense, Marco Valério. Bora pro intervalo comercial, daqui a pouco tem Super Los com as informações do restante dos jogos desta 3ª rodada. Fortaleza com 100% de aproveitamento, Ceará muito bem também na fita. A gente volta já com muito mais. Vale FM. O Cariri da Sorte Especial desta semana está demais. Tem 15 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. 15 mil. E um lindo Fiat Mobi 0 km só no 4º sorteio. Um Fiat Mobi zerinho só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 giros de 500 reais. Já pensou faturar toda essa grana ou um Fiat Mobi por apenas 5 reais? E mais, o título é dupla chance. Ajude a Pai Brasil e concorra. Título emitido pela Cover Capitalização. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você.
A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Volta na Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Mandar aqui um grande abraço pro Cantarelli, Delton Sá. Lembra do Cantarelli? Ave Maria. Jogando no Guarani, também no time do Ferroviário. Eu estava dentro do campo do Romeirão, na estreia do Cantarelli pelo Guarani, acho que ele tinha 17 anos, Marco. Alguma coisa assim. Era 16, né? Eu me lembro lá no PV, um jogo do Ceará contra o Guarani, e o Marquinhos Capivara era o 10 do Ceará. Antigamente o 10, o craque do time jogava com a 10, né? Aí Cantarelli acabou com o jogo nesse dia, Delton. O pessoal foi ver Marquinhos Capivara e viu foi o Cantarelli. Bem novinho, pequenininho, habilidoso. Agora o Cantarelli pegou uma geração boa do Guarani, viu? Tinha Miller, tinha Zin, tinha Silvio César. Silvio César começando também. É. Silvio César é da geração dele, né? Silvio César, aí tinha Esquerdinha ainda correndo muito, Bosco Flecha. Tinha um menino lá lá da Receita Federal, como é o nome do Agenor. A gente não vê mais, Delton, esses jogadores tão habilidosos, né, no futebol de Juazeiro aparecendo, né? Tem mais não. E até o próprio futebol nacional não tem esses habilidosos assim, Velho não, né? Cantarelli. Também é como você diz, o cara quando faz muito gol, aí criticam porque fez um jogo de muitos gols. Rapaz, eu fiquei tão irritado, rapaz, que a minha esposa olhou e disse, tenha calma, rapaz. Eu disse, não, porque como é que pode? O cara, em vez de elogiar o jogo franco, aberto, falar que os times foram pra cima, o cara tá reclamando que a defesa tomaram gols. Poxa vida. Pensou na época do futebol do Santos de na Pelé? Época jogava. 5-3. Marco, na época que ele 6-4. Na época que ele foi jogador do Flamengo, Marco. Pouco importava se tomava 2, 3 gols e lá fazia 5. É verdade. Ora, rapaz, na época que ele jogou na geração do Flamengo, do Júnior, do Zico, do Nunes, do Leandro, do Adílio, do Andrade. Era um Flamengo que queria saber se tomava um gol e lá fazia 2. Mas essa Supercopa sempre tem jogos bem bacanas. Porque o time dele perdeu. O time dele perdeu, leve em consideração. Não, mas aí eu sinceramente, eu não gostei do que ele disse, não. Fiquei chateado. Pô, vamos ver se você vai gostar do que Kilmer vai dizer. É igual o jogo do Barbalha ontem, pra você ver como foi o jogo do Barbalha, mano. O Fortaleza merecia ganhar o jogo. Ninguém pode discutir o volume de jogo do Fortaleza. Foi um jogo de defesa e contra-ataque. Mas o Barbalha, no segundo tempo, foi mais abusado. Os meninos passou aquele nervosismo de jogar contra o Fortaleza, empataram no finalzinho do jogo. Teve uma bola para matar o jogo, o time do Barbalha. Podia ter feito segundo gol e pá. Não quer dizer com isso que o Barbalha merecia, jogou mais. Não. Mas teve uma bola. Teve a chance. Que poderia ter matado ali o Fortaleza com 2-1. O Fortaleza não faria mais aquele segundo gol, não. Pra empatar, não.
Claro que prevaleceu o melhor futebol do jogo. Mas futebol tem que ser daquele jeito. Os meninos teve um momento lá que estavam tudo abusado, Marquinhos, pra cima. E futebol bonito é desse jeito. Teve uma hora que era toma lá, da cá. Era agora o Fortaleza perdia o gol aqui, o Barbalha lá perdia um gol, depois voltava o Fortaleza de novo. Esse é que é o jogo bom de você ver. Aí quer ver um jogo que fica bola pra um lado, bola pro outro, bola pra um lado, bola pro outro, bola pro outro. Aí achou uma bola, ferrou o gol, acabou, pronto. Eu não sei como é que pode, o povo prefere isso. Pode, Marcos? Delton Sá. Lembrando que nós estamos ao vivo na internet, no nosso canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vamos abrir o J-Food para que você possa saber o número do WhatsApp da Pizzaria do Val. Você gosta, né? Fala, J-Food. Né? Bom, é só você entrar em contato pelo 98842-9514. Repita. Esse é o contato, 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria Uval. Daqui a pouco vou jantar com um boi lá, viu? Hoje é dia de reunião de pauta, a gente vai jantar de negócios, tá certo. Bom, e o ESC comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. Mas tem uma novidade esse ano lá no ESC, que é a turma ESC-MED, preparação exclusiva para vestibulares de medicina. Não perca tempo, informações nas redes sociais do ESC, cursos também no WhatsApp 99982-2476. Afinal de contas, o ESC tem o maior índice de aprovações em vestibulares e Enem, Delton Sá. Simplício tá dizendo que você gosta de uma pizza. Gosto também, eu. Simplício tá dizendo aqui. Pizza é bom, Delton Sá. Que você gosta de uma pizza. E se for lá do Val, é melhor ainda. E Kilmer, gosta de pizza? Kilmer gosta... Acho que ele deve estar comendo agora, que ele não chegou ainda não. Chegou não, né? Não. Kilmer então... gosta de sushi. Cadê a Luiz, então, já que Kilmer não chegou? Luiz, tá fazendo o que, Vamos chamar o Vilar para falar do Em Casa. Falar, né? Lembrando que domingo tem transmissão do jogo Crato e Em Casa agora do Timaço da Vale. Aonde? Acredito que será na Arena Romeirão, Deus sabe. Menos mal. Arena Romeirão. Vamos falar do Verdão? E quarta-feira tem transmissão do jogo do Guarani contra o Caucaia. Guarani é ganhar esse jogo do Caucaia. Tomara, Delton Sá. Pois não. Luiz, quem vai ganhar? Crato ou Icasa? Rapaz, é complicado, né? Dois caririenses. Rapaz, reticências. Vai ganhar, vai vencer. Eu acho que o Icasa ganha esse jogo do Crato. Vai vencer quem tiver a competência, quem fizer mais gol, né? Agora sim, falando sério, pelo trabalho pré-início de campeonato, o Icasa é favorito. Com certeza. Pela montagem do elenco, pela organização. Agora, é o que eu sempre tenho dito, nem sempre o favorito ganha o jogo, o favoritismo se confirma. Mas se há um favorito para esse jogo, pra mim é o Icasa. Nem sempre dá lógica, né, Marco? Mas pelo trabalho que foi realizado, realmente o Icasa é muito favorito pra esse jogo. Não vê mais não. Você já disse que não sabe o que vai dar. Não. Você ficou em cima do muro. Você ficou em cima do muro. Não vê mais não. Fala do Icasa. Vamos lá. Mais 7 jogadores caíram no bid. Por incrível que pareça, hoje, segunda-feira, o Icasa já fecha o elenco com relação à regularização. Todos caíram no bid. Olha só que maravilha, hein? Quase umas semanas do jogo. Graças a Deus, não mais. Aqueles que se machucaram já se recuperaram. Então vamos lá, os jogadores que caíram no bid hoje. O zagueiro Lucas Anselmo, os volantes o Everton, Sérgio Barros e Elivelton, que a gente conversou na primeira participação, e os atacantes Brito, Guilherme e Juninho Rosa. Desta forma, o Icasa conseguiu colocar todos os contratados no boletim informativo diário da CBF. Todo mundo pode entrar em campo domingo contra a equipe do Crato. E até o Juninho Rosa, que estava no departamento médico, já tinha entrado no trabalho de transição para o campo, agora já deve trabalhar com bola. No caso, amanhã, o primeiro trabalho com bola da semana, o Juninho Rosa já deve participar, então não teremos problema nesse quesito, viu, Delton? Todos os jogadores à disposição do técnico Marcelo Vilar, a não ser que aconteça algo, que a gente torce que não, tomara que não. Ninguém se machucou, tá todo mundo inteiro. Até sexta todo mundo esteja inteiro, né? Pronto. Permaneça assim, é a nossa expectativa. E o Icasa chega com força total para esse jogo diante da equipe cratense. Agora é só finalizar os trabalhos, os últimos ajustes que o técnico Marcelo Vilar quer fazer, o último coletivo para chegar no domingo e fazer um grande jogo contra a equipe cratense. Lembrando para o torcedor, muita gente já perguntando, e os ingressos?
Isso é uma responsabilidade do Crato. O Crato é o mandante do jogo. Eu até cheguei a conversar com o presidente Aloysio Gregório, mas ele destacava, olha, a diretoria do Crato não nos repassou nenhum tipo de informação sobre ingressos. Até porque ainda pode haver mudança no local, pode não acontecer na Arena Romeirão. Então, mas até o Crato trabalha nessa frente de tirar o jogo? Você tem alguma informação? Trabalha, sim. O Crato trabalha na possibilidade de tirar o jogo da Arena Romeirão? Trabalha, sim. Queria, claro, que o jogo fosse no Crato. A primeira expectativa é que fosse mas não será no Crato. Já está prego batido, ponta virada? Tem até amanhã. Mas estão trabalhando no Mirandão? Estão trabalhando, fizeram alguns ajustes e até o rapaz lá que é o responsável, né, por fazer a fiscalização, a vistoria, enfim, ficou de dar essa resposta até amanhã, agora, que é o último prazo, né? Há quantos meses que não tem um jogo do Crato lá no Mirandão? Assim como não tem lá em Barbalha. Então, no meu entendimento, é uma vergonha para os prefeitos de Crato e Barbalha não arrumarem esses estádios com o mínimo do mínimo para serem aprovados para ter os jogos de Barbalha e Crato nas suas respectivas cidades. Pelo que a gente obteve de informação, Marco, o trabalho lá em Barbalha estava bem mais adiantado. E o Barbalha até já poderia mandar os próximos jogos em casa. E aí, com isso, o Crato até poderia ser beneficiado também, porque é bem melhor jogar no Inaldão do que lá no Morenão, em Iguatu, né? Com certeza aí o público vai ser bem menor do que o que seria aqui na região do Cariri. Mas enfim, temos até amanhã, teremos essa certeza na terça-feira. Eu acredito que o jogo permanece mesmo na Arena Romeirão, 5 da tarde, como já estava previsto, como a Federação Cearense, inclusive, já publicou no seu site oficial. Agora é só aguardar mesmo esses últimos instantes. E eu vi uma informação, a pessoa ali me disse que se o Inaldão arrumar mesmo, o próprio Guarani deve mandar alguns jogos no Inaldão, especialmente no quadrangular da morte, né? Até porque não há uma expectativa de um grande público, você num momento como esse, o time sem dar a resposta dentro de campo. E a gente sabe do histórico da torcida do Guarani, que não é de lotar estádio. Então, para jogar na Arena Romeirão, que é cara, então seria melhor o Guarani jogar no Inaldão. Mas esperamos que o estádio possa ser liberado primeiro. Com certeza. Então não temos valores, não temos ainda quantidade de ingressos. O torcedor busca, claro, a informação, cobrinha? Mas a gente não tem. Cara, você não tem visto mais cobrinha, não? Faz lembrando que o mando de campo é do Crato, Cobrinha é presente de honra, né? Agora a renda é do Crato. É presente do conselho. Ah, do conselho, né? Isso, exatamente. Mas ele ainda tá lá dentro. Tá, ali ainda resolve essas questões. Resolve. Cobrinha, cadê você? Delto, você que é assim com Ivan Cobrinha, Ivan Barros. Fale com ele. E vai pé da boa. Traga ele no programa amanhã. Cobrinha, venha pro programa amanhã. Você é o presidente do Crato? Pra dizer. Falar aqui do time do Crato. Antônio Emanuel, né? E o Cobrinha. Cobrinha, como é? Vai ser no Romeirão, vai ser no Mirandão, vai ser no Inaldão, vai ser no Morenão. Vai ser aonde? No Domingão. Mirandá, se estivesse aqui, hein? Hoje um ano, né, rapaz? De saudade do nosso amigo Miranda. Rapaz. Eita, que falta faz o Mirandaço, rapaz. Pedra boa demais. Vamos em frente que o Kilmer não quer conversa com a gente. Então se Kilmer não quer... Ah, chegou? Aí. Kilmer chegou, Marco Alegre. Pode chamar? Kilmer? Oi, Del. Tudo bom? Tudo bem, Deltado? Agora, já que você vem para cá, para Fortaleza, você vai me dizer quem é que fala esse fala-luz. Na verdade é uma gravação, como você bem disse. Pois é, eu sei que é uma gravação, mas eu quero saber quem gravou, né? Rapaz, disse que é um cara que quer ser locutor. Porque eu olhei na fita... Ele faz um curso aí pra ser locutor. Um curso da madrugada. Ele faz um curso da madrugada. Porque é boi da rifa, viu? Acho que é boi da rifa. Me queira bem, boi da rifa. Pelo amor de Deus. Tá no módulo 6, né? É isso, boi da rifa. Ele tá no módulo 6, viu? Aliás, Elton Sá, aquela ligação que você me fez antes do almoço me deixou deveras satisfeito e envaidecido, porque eu vou trabalhar com você de novo. Rapaz, você não sabe muito qual feliz. A felicidade que eu tenho de fazer ponta de gol pra você. Rapaz, muito obrigado, fico feliz. Eu e adoro, a recíproca é verdadeira, viu? Sem querer desmerecer meu querido Marco Valério, eu gosto muito de trabalhar com você, viu, Delton? Beleza, será um prazer enorme trabalharmos juntos novamente. E nós Aliás, eu fico muito feliz quando eu trabalho com vocês. Com você, obrigado. O Anderson, o Aloysio, o João Filho. Eu só não consigo trabalhar com o Marco Valério, né? Porque quando eu tô narrando, a gente não trabalha. Aliás, eu fui repórter de Marco Valério, acho que na década de 90, lá na equipe de Zé.
Né? Foi. Mas, nessa época, mas só foi uma temporada mesmo. Mas era uma equipe boa, Delson. A equipe era boa. Era eu narrando, Madeilton comentando, aí tinha como repórter Delton Sá, Cicinho, que às vezes ia abrir jornada. Fabiano também, que depois foi contigo. Zé, Fabiano também foi contigo na época para Verde Vale, né? Eu só não trabalhei com Francis Oliveira. Né? Nosso Francis Oliveira. Aqui em Juazeiro eu não tive a honra de trabalhar com alguns grandes profissionais do nosso rádio aqui. Tipo, eu não tive a oportunidade de trabalhar com Foguinho. Você trabalhou com o Heron Aquino? Não, também não. Não? O Heron era lá do Crato, né? No Rádio Esportivo do Crato, eu nunca trabalhei com o Heron. Luiz Carlos de Lima trabalhou? Luiz Carlos de Lima também não. Eu não trabalhei com Luiz Carlos de Lima, eu não trabalhei com Foguinho, eu não trabalhei com Edilei Ribeiro, eu não trabalhei com Toninho Vieira. Rapaz, não trabalhou com ninguém. Com essa turma aí. Não, foi boa aqui, Kilmer. Mas eu trabalhei com outros grandes profissionais, como o Marco Valério, como a Luísa Vilar, como João Hilário, Murilo Siqueira, Demontier Tenório, José Boaventura, que foi um dos maiores comentaristas do Rádio Esportivo. Tony Souza, Francildo, Fabiano Rodrigues, Antônio J. Félix, Ribeiro, Gataçai 2, Antônio Félix, Mirandaço. Né? Teve essa rapaziada. E JF, Natan Tavares, trabalhei com Natan Tavares. Grande Natan. Né? Com grandes nomes do rádio aqui da nossa região. Quem era melhor como repórter? E com Kilmer de Campos. E comigo. Quem era melhor? Mas você nunca trabalhou com Claudino, pronto. Quem era melhor, Tony Souza ou o assessor de imprensa do Icasa, como é o nome dele? Fabiano? Fabiano é executivo, rapaz. Não baixa a patente do rapaz. Rapaz, cada um tem as suas virtudes, né? Virtudes, mas eu não posso negar que com o Fabiano nós fomos os desbravadores para conhecer um pouco do rádio e sonhamos juntos muitas aventuras. Era bom, ele já acabou. Não morreu não, ele Todo Souza, que ele Campos lhe matou. Ei, que vamos mudar de assunto, você tá matando o povo. Vamos lá. Tá parecendo aqueles podcasts que dá um monte de cortes. Vamos encerrar por aqui. Vamos lá, mudar de assunto. Aliás, quem está insatisfeito aqui em Fortaleza, na capital, é a torcida do Fortaleza. O time não consegue engrenar. Ganha, mas o torcedor do Fortaleza fica pensando, bom, se é um time que está na pré-Libertadores, é um time que está na primeira divisão, o torcedor do Fortaleza não é que queira que passe por cima do Barbalha, passe por cima do Caucaia, não, mas que faça bons jogos. Fortaleza jogou mal contra o Caucaia, ganhou de 1-0, jogou mal contra o Barbalha, inclusive o Vojvoda admitiu, ganhou 2-1 com um gol milagre do Pochettino aos 40, e lá vai pancada do segundo tempo, num passe de calcanhar do Thiago Galhardo. Jogou mal até agora no campeonato contra o Sergipe, ganhou de 1-0, e o Fortaleza não vem convencendo. Não sei se está faltando ritmo de jogo, se é início de temporada, se a perna está pesada. Eu sei que o torcedor do Fortaleza está desconfiado com o time. Bom, mas continua acreditando. Fortaleza volta a jogar na quarta-feira, à noite, aqui na capital, contra o Atlético Cearense. Já o Ceará Sporting Clube também não tem agradado, não. O Ceará quase perdeu para o Maracanã, um apagão. O Maracanã fez 1-0 e, de repente, tomou 2 gols em 1 minuto e o Ceará virou o jogo. O Ceará que também não conseguiu fazer boas apresentações, inclusive foi goleado pelo Ferroviário, que também não é essa Coca-Cola toda no deserto, e o Ceará acabou perdendo de 3-0. O Ferroviário Atlético Clube, dos 3 grandes, é quem vem fazendo uma oscilação interessante. Fez um péssimo jogo contra o Atlético Cearense, um dos piores que eu já vi. Começou muito mal contra o Caucaia, lá em Pacajus. Aliás, Delton Sá, Pacajus continua do mesmo jeito, sem querer falar mal daquele estádio Ronaldão. Mas as condições de trabalho, eu estive lá sábado, por ocasião do jogo do Ferroviário, continuam muito ruins lá em Pacajus. O Ferroviário esteve por lá, jogou mal contra o Caucaia, ainda bem que conseguiu virar uma pintura que nem Van Gogh, nem Salvador Dalí conseguiu efetuar em seus quadros. O Ciel fez um golaço cobrindo o goleiro do Caucaia, fez 1-0, empatou o jogo com o Deizinho, e aquela história, aqui na capital também não tem ninguém satisfeito. O torcedor do Ceará não gosta do que vê, o do Fortaleza muito menos, e o do Ferroviário é o único que ainda consegue dar um sorriso aqui com a ponta da boca. E desconfiado, o Ferroviário consegue fazer boas partidas, como fez contra o Ceará, metendo 3-0,
e se perde no aguaceiro contra o Atlético Cearense, perdendo pelo placar de 1-0 lá na La Bombonera Coral, no alçapão do Cabralzão. Para o meio de semana, o Ferroviário joga amanhã, terça-feira, contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, e o Fortaleza volta a jogar na quarta, contra o Atlético Cearense. No final de semana, aí, meu amigo, salve-se quem puder, é Copa do Nordeste. Eu estarei na Bahia, em Salvador, ao lado do Ferroviário. O Ferrão joga contra o Esporte Clube Bahia. Ave Maria, tomara que a oscilação seja positiva. Lá na Fonte Nova, o Ceará, aqui na capital, recebe o Sampaio Correia, o Bolivão querido, que ontem perdeu o primeiro turno para o Maranhão Atlético Clube nos pênaltis. E o glorioso Ceará e o Fortaleza joga em Natal, no sábado também, contra o ABC. Aliás, o Ministério Público Norte-Rio-Grandense já proibiu torcedores do Fortaleza em Natal para evitar fusaca, evitar confusão. Só ontem, um ônibus do Fortaleza, 2 ônibus do Fortaleza, passaram no quilômetro 289, ali nas imediações do Mateus, antes de Jaguaribe, e fizeram arrastão, coisa feia, né? Torcedor descendo de ônibus, fazendo arrastão em loja de conveniência, é o fim do mundo. Isso não pegou bem, a Polícia Federal interviu nessa história toda e os torcedores tiveram que desembolsar quase R$4 mil em Pix. Caso isso, o ônibus não iria até a Terra Santa, até Juazeiro do Norte. Então, é este o resumo. Por aqui, o torcedor insatisfeito com o que vê, tanto no Fortaleza, no Ceará e no Ferroviário, assim. Ao vivo, Fortaleza, dia de muita chuva até a hora do almoço, agora não, quente e, segundo a FUNSEMI, chuva no decorrer do período. Foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Não reclama porque Tubarão gosta de água, viu, Super Kilmer? Tubarão gosta de água e Palmeiras gosta de taça. 7 e você em sabe 2 que eu coloquei anos. o Palmeiras no meu hall de queridos de São Paulo. Eu sou São Paulino, né? Eu sou São Paulino, amo o Bragantino, Saiu do adoro armário. o Piracicaba e meu filho adotivo agora é o Palmeiras. Aí tá certo. Valeu, Super Kilmer. Grande abraço. Até amanhã aqui no Timaço da Vale FM. E a gente vai fechar o programa com notícias do Guarani. O Leão do Mercado que tá no mercado, atrás de mais jogadores, inclusive procura especificamente... Aí apareceu o dinheiro de uma hora pra outra no Guarani, né? Pro setor de meio campo, um meio campista. Aquele meio campista do Barbalha que o Guarani tava contratando, que jogou pelo Barbalha, que estavam tentando contratar. Thiaguinho, como era o nome do meio? Do Barbalha, que jogou o ano passado. Ali Araújo. O Araújo. É o Araújo, é? Não lembro. O Guarani até contactou, teve um contato com o Dudu Itapajé, procurou o Alan Fabrício, só que não andou muito essas contratações, mas o Guarani segue no mercado atrás de um jogador para o meio campo, porque ontem o Guarani teve uma dificuldade quando o Guilherme acabou saindo, a diretoria sentiu essa dificuldade e aí vai a campo atrás de mais contratações, não só de um meio campista, mas também um lateral esquerdo e um lateral direito. O Guarani está no mercado atrás desses atletas para o elenco, para o time. Agora é aquela coisa, jogador de qualidade não é barato, até porque todo mundo está trabalhando, os campeonatos estaduais estão aí sendo realizados pelo Brasil inteiro, então jogador que está sobrando agora é jogador de qualidade duvidosa, e para você tirar algum jogador de um clube, ele já tendo contrato, aí eu acho que ficaria muito oneroso para a diretoria do Guarani. Mas, boa sorte, tomara que tudo dê certo. Mas o time realmente já melhorou. Eu acho que já nos dá alguma esperança de que o Guarani possa se tornar um time competitivo quando for disputar o quadrangular da morte. Como eu já destaquei, o Ferreira segue interino no jogo contra a equipe do Caucaia e o Guarani também está atrás de um nome de um treinador para vir assumir a equipe no restante da competição. Valeu, Aloysio. Aliás, não, Aloysio não, Anderson. João Filho, tem Vasco da Gama hoje? Vasco e Volta Redonda. Vascão! 8 da noite a bola vai rolar. Hoje tem Campeonato Gaúcho também, Novo Hamburgo e Juventude. E tem campeonato lá no Pernambuco. Tem o Náutico contra o Porto de Caruaru. Ah, beleza. Vamos embora, Delto Sá? Tô doido pra ir, mano. Amanhã voltaremos com mais um Vale Esportes com o Timaço da Vale FM. Uma homenagem ao nosso inesquecível Carlos Alberto Miranda. Humano, seu Mirandás, que saudades. Vamos ouvir.
Carlos Alberto Miranda. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Em comércio e investimentos, mais de 1.000 empresas alemãs atuam aqui no país. Além disso, hoje o país europeu é o quarto que mais exporta para o Brasil. Em 2022, a corrente de comércio bilateral superou 19 bilhões de dólares, com exportações brasileiras de 6,3 bilhões. E é a segunda viagem de uma delegação alemã ao país em menos de um mês, após a presença do presidente alemão na posse de Lula. Nazi, Mariana. Obrigado, Gabriela, pelas informações. E mais cedo, a Alemanha anunciou a doação ao Brasil de cerca de 200 milhões de euros, o que equivale a mais de R$1 bilhão para medidas voltadas ao meio ambiente. Parte do recurso vai ser destinado em caráter emergencial para ajudar a comunidade indígena Yanomami em Roraima. A cooperação Brasil-Alemanha pelo meio ambiente é histórica e vem da década de 60. Envolve ações de proteção ambiental como desenvolvimento sustentável e combate ao desmatamento. E para reforçar essa parceria, o governo alemão anunciou o repasse de cerca de 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais para ações ambientais no Brasil. Deste total, 35 milhões de euros são destinados ao Fundo Amazônia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os recursos do fundo vão ajudar neste momento a população indígena Yanomami. Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades. Os outros cerca de 170 milhões de euros devem ser aplicados em medidas que já podem ser iniciadas nos próximos 100 dias. Incluem, por exemplo, 80 milhões de euros para linhas de créditos a juros reduzidos, agricultores para reflorestarem suas terras e cerca de 5 milhões para um projeto de consultoria de fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes. A ministra Marina Silva falou sobre as medidas de cooperação com o apoio da Alemanha. O Brasil está fazendo um esforço muito grande para ampliar a cooperação de base tecnológica também, acordo de cooperação técnico e científica para que possamos acelerar ainda mais a possibilidade do Brasil ser um grande fornecedor de energia para a Europa em função do potencial que temos de produção de hidrogênio verde, mas também a busca de parceria com empresas alemãs, empresas europeias, para que possamos ter investimentos no Brasil nessa agenda. Tanto a Alemanha quanto o Brasil querem fortalecer o papel dos estados da Amazônia na promoção do desenvolvimento sustentável e no enfrentamento da mudança do clima, em especial no que diz respeito à prevenção de incêndios e desmatamentos. Reportagem Cleide Lopes. O interesse de empresas estrangeiras por energia limpa é um diferencial para o Brasil atrair investimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje que a indústria brasileira deve se beneficiar do novo modelo de negócios que surge com a transição energética. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos empresários que o mundo agora está voltado para o Brasil. Ele defendeu que a aprovação da reforma tributária e a melhoria do ambiente de crédito são fundamentais para a abertura de oportunidades para o Brasil. O ministro também acredita que o país vai atrair muitos investimentos a partir da reindustrialização com o uso de fontes limpas de energia. O mundo inteiro está em busca de energia limpa. As indústrias estão escolhendo o local para se instalar com base em energia limpa. E o Brasil é o país que está mais bem posicionado para produzir hidrogênio verde, para produzir eólica, para produzir solar, para produzir
biomassa, tudo que está disponível tecnologicamente, nós estamos com vantagem competitiva. Fernando Haddad reafirmou que o governo vai realizar um conjunto de reformas em ritmo acelerado e disse ainda que o crescimento econômico do país passa por investimentos em saúde e educação. Para isso, pediu o apoio das indústrias. Fiz um apelo aqui em relação à educação profissional. Penso que o Sistema S tem um papel fundamental para ajudar os governadores a oferecer educação de qualidade para os jovens do ensino médio, sobretudo aqueles, nós estamos falando de 2/3, que não chegam à universidade e que, portanto, precisam ter uma profissão. Fernando Haddad disse que o governo está ouvindo especialistas para elaborar a proposta de um novo arcabouço fiscal que vai substituir o atual teto de gastos que fixa limites para os gastos públicos. O ministro da Fazenda afirmou que uma regra mais moderna será apresentada até o mês de abril. Reportagem Sara Kines. E um dos primeiros programas lançados pelo Ministério da Fazenda este ano foi Litígio Zero, que prevê descontos para renegociação de dívidas com a Receita Federal e até 12 meses para o pagamento. Uma oportunidade para empresas e contribuintes acertarem as contas com o fisco e regularizarem a sua situação. O processo é totalmente digital e segue aberto até o fim de março. O programa Litígio Zero é voltado para pessoas físicas e micro e pequenas empresas com dívidas de baixo valor, ou seja, até 60 salários mínimos. A iniciativa prevê de 40% a 50% de desconto sobre o valor total do débito, incluindo tributos, juros e multa, e prazo de até 12 meses para pagar. As condições são vantajosas para o contribuinte, que regulariza sua situação, para o fisco, que arrecada mais, e ainda contribuem para reduzir o volume de processos nas instâncias recursais, como apontou o subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Receita Federal, Mário José Terron. De um lado, o governo federal consegue fazer caixa. É muito importante também essa possibilidade de diminuir os estoques de processos que estão em discussão nas esferas administrativas e, ao mesmo tempo, existe um propósito que está por trás disso tudo, que é devolver a regularidade a essas pessoas, sejam cidadãos, sejam as empresas, para que elas voltem a movimentar a economia e voltam a fazer jus a crédito e manter fonte de empregos. A expectativa do governo é arrecadar até 35 bilhões de reais com a iniciativa. O programa também prevê incentivos aos contribuintes que fizerem a confissão e o pagamento de débitos tributários. O processo de renegociação de dívidas é totalmente digital e começa no dia 1º de fevereiro, seguindo até 31 de março. E é preciso ficar atento para não perder os prazos, como alerta o subsecretário Mário José Terron. A Receita Federal sempre aconselha aos possíveis optantes a fazerem a opção o quanto antes possível, porque ele não será prorrogado. Ele tentando fazer essa opção no início, é possível ele conseguir as orientações necessárias, como o programa é todo negociado eletronicamente, então há sempre essa possibilidade de congestionamento de rede. O programa Litígio Zero também atende empresas com baixa capacidade de pagamento e recuperação, com descontos de até 100% sobre o valor de juros e multas. Para participar, é preciso acessar o portal do Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, no site gov.br/Receita Federal. Reportagem Márcia Fernandes. Mais qualidade de vida para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Agora não é mais necessário a comprovação de vida presencial para a manutenção dos benefícios previdenciários. O próprio INSS vai realizar a comprovação por meio do cruzamento de banco de dados. Uma exigência que ficou no passado. Desde o dia 1º de janeiro, o beneficiário do INSS não precisa mais se deslocar a uma agência bancária, por exemplo, para provar que está vivo. A comprovação agora fica a cargo do próprio Instituto Nacional do Seguro Social, por meio do cruzamento de diferentes bancos de dados. A novidade vai evitar que os beneficiários tenham desgastes desnecessários, de acordo com Luiz Legnani, secretário-geral
geral da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Muitas vezes a pessoa é acamada e mora, longe e tem dificuldade de se apresentar ao INSS para comprovação de prova de vida. Então é uma exigência que sacrifica muito o aposentado. São considerados válidos para comprovação de vida atos como vacinação, emissão de passaporte, carteira de motorista ou identidade, declaração do imposto de renda, atualizações no cadastro único, empréstimo consignado ou saque bancário com reconhecimento por biometria. Serão considerados válidos os atos realizados nos 10 meses seguintes ao mês de aniversário do beneficiário. Quando as informações registradas ao longo do ano pelo INSS forem suficientes, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo. Do contrário, o segurado ainda terá mais 60 dias para comprovar que segue vivo, como explica Ingrid Camilo, coordenadora geral de pagamento de benefícios do INSS. Passados esses 10 meses, caso a gente não consiga localizar esse beneficiário na rede, a gente vai notificá-lo através do aplicativo do INSS ou através de ligação telefônica. Ainda assim, caso esse beneficiário não compareça ou não realize a prova de vida, o INSS vai até a residência desse beneficiário para poder fazer essa confirmação. E aí sim é feita a suspensão do benefício. Precisam passar pela prova de vida anualmente todos que recebem benefícios de longa duração do INSS, como aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade. Outras ações que passam a ser aceitas como prova de vida são atendimento presencial em alguma agência do INSS e realização de perícia médica. Em 2023, a previsão é que o INSS tenha de comprovar a vida de cerca de 17 milhões de pessoas. Para saber se a prova de vida foi realizada, o beneficiário poderá acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o telefone 135. Reportagem Luana Karen. Imagine que você receba agora o comunicado de que tem um dinheirinho extra para receber, que não estava esperando. Quem não ficaria feliz com essa notícia, não é mesmo? Pois é, Mariana, aproveitando-se disso, muitos criminosos roubam senhas e dados pessoais de usuários e depois lucram com isso. É que eles induzem as pessoas a realizarem um Pix ou clicarem em algum link confiantes na promessa dos valores a receber. Quem alerta para esse tipo de golpe que tem sido mais frequente nesse primeiro mês do ano é o Banco Central. O alerta emitido pelo Banco Central tem a ver com o roubo de dados pessoais de usuários, principalmente de senhas. Só no mês de janeiro, as ligações para o canal de atendimento do banco aumentaram 4 vezes, de 150 por dia para 600. A maioria de consultas sobre informações falsas referentes a valores a receber, como explica o chefe do Departamento de Atendimento Institucional,